Em um mundo onde mistérios ancestrais se entrelaçam com a imensidão selvagem, onde o desconhecido sussurra as canções esquecidas de civilizações perdidas, surge a lendária Cidade Perdida de Z, o verdadeiro Eldorado. Um manuscrito perdido, uma cidade de cristal, uma bússola dourada, uma moeda gigante, uma família destinada à tragédia. Prenda a respiração, abra sua mente e deixe-se envolver pela mágica e pelo mistério da Cidade Perdida de Z. A jornada é ardente, o caminho é incerto, mas os segredos revelados são inestimáveis. A Cidade de Z aguarda por você. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Percy Fawcett pode ter sido o último grande explorador clássico da história, daquele tipo imortalizado pelas histórias de Júlio Verne, Edgar Rice Burroughs ou Arthur Conan Doyle. Desde o início da era vitoriana, os ingleses se lançaram ao infinito como exploradores, como homens da ciência, descobrindo e mapeando o mundo que, por conta dos avanços da tecnologia, principalmente da navegação agora com navios a vapor. Foi para isso que surgiu na Inglaterra, no início dos anos 1800, a Royal Geographical Society, ou RGS para os íntimos, uma sociedade de cavalheiros que buscavam promover a exploração e pesquisa científica geográfica. Em outras palavras, sai por aí viajando pelo mundo, preferência vivendo altas aventuras, bancados sempre pelo dinheiro dos ricos aristocratas. A RGS patrocinou expedições de gente como Charles Darwin e todos aqueles homens que queriam ser a primeira pessoa a chegar não sei onde, mesmo em lugares onde, bom, já tinha gente morando lá há milhares de anos, tipo o centro do continente africano. Eles também ajudaram a pagar, já no meio do século XX, a primeira expedição que conseguiu escalar o Monte Everest. Como tantas outras coisas nessa vida, a RGS era cheia de boas intenções, queria explorar o mundo com uma visão pura da ciência, mas também levava esse olhar branco, cristão e colonialista de ver qualquer povo não europeu como primitivo, não civilizado, aquilo sempre, Bom, quando Fawcett entrou para a RGS nos primeiros anos do século XX, o século que nunca acabou, a Rainha Vitória tinha acabado de morrer, o mundo já estava explorado e a fase de ouro da aventura já tinha passado. Mas um dia, alguns anos antes da Primeira Guerra Mundial, ele ficou sabendo do misterioso Manuscrito 512, um documento de 10 páginas supostamente escrito por um bandeirante brasileiro no meio do século 1700, falando da descoberta de uma cidade perdida no meio do Brasil. O título oficial do documento era, deixa eu pegar fôlego aqui, Relação histórica de uma oculta e grande povoação antiguíssima sem moradores que se descobriu no ano de 1753. Com direito a uma escrita com H e ano com 2 N's. O texto tem formato de carta e narra a história de uma expedição que saiu da Bahia para o oeste e um dia deu de cara com uma montanha brilhante que era feita de cristais. O grupo tentou escalar a tal montanha, não conseguiu, até que totalmente por acaso, como sempre acontece nessas histórias, acharam uma entrada de fácil acesso. Esse caminho era decorado com 3 arcos com inscrições em um alfabeto desconhecido. As casas da cidade eram simétricas e uniformes, indicando uma avançada compreensão de urbanismo e arquitetura. O documento descreve também diferentes estruturas e ambientes, tipo uma praça com uma coluna negra e em cima dessa coluna uma estátua que apontava para o norte, edifícios com figuras em relevo de corvos e cruzes e um pórtico decorado com uma figura despida da cintura para cima com uma coroa de louros na cabeça. A história também aproveita para descrever a misteriosa moeda de ouro, descoberta também por acaso, e a moeda chama a atenção pelo tamanho muito grande dela e tinha símbolos gravados na superfície. Uma face mostrava a imagem de um jovem ajoelhado e outra tinha um arco, uma coroa e uma flecha. O manuscrito foi mandado para as autoridades no Rio de Janeiro,
criando aí o enigma, a lenda da localização da tal cidade e atraindo o interesse de vários estudiosos e exploradores ao longo dos anos, como o nosso amigo Percy Fawcett. Até então, a missão mais empolgante que ele tinha tido na carreira era achar nascentes de rios da América do Sul para ajudar na disputa, de fronteiras, mas aí ele comprou a ideia de uma cidade perdida no interiorzão do Brasil, fez algumas pesquisas, botou na cidade o nome de Z, a última letra do alfabeto. Em abril de 1925, partiu de Cuiabá, mato adentro, na direção da Serra do Roncador, com o filho Jack e o seu melhor amigo, mais 2 trabalhadores brasileiros anônimos, 2 cavalos, 8 mulas e 2 cachorros. Para deixar a história ainda mais incrível, a viagem foi patrocinada por um grupo de financiadores londrinos anônimos, chamados pela imprensa da época simplesmente de A Luva. Um mês depois da partida, Fawcett mandou uma carta para a esposa, Nina, contando que ia entrar no território Chavante, no Alto Xingu, e eles nunca mais foram vistos depois disso. A cidade perdida de Z nunca foi encontrada e ninguém sabe o que aconteceu com a expedição, apesar de alguns objetos, tipo uma daquelas plaquinhas de soldado com o nome do Fawcett, e a bússola dele terem sido encontradas na mata décadas depois. A história do Fawcett ganhou as telonas no filme Z: A Cidade Perdida, estrelado pelo Charlie Hunnam, da série Filhos da Anarquia, o Tom Holland, antes de ser picado por uma aranha radioativa, e o elenco tinha direito até ao eterno vampiro Cedrico, o Robert Pattinson. Como boa história de Hollywood, o filme fala de um homem obcecado pelo seu sonho e que não ia desistir mesmo contra tudo e contra todos. Um sonho tão grande, um objetivo tão maior do que a vida, que contagiou até o seu filho. Era para ele ter ficado em casa curtindo a esposa, mas não. O Percy era danado e não desistia nunca. O filme, é claro, conta o que aconteceu com Fawcett e o seu filho Miranha, quer dizer, o Jack, que essa altura da história, inclusive, está com um bigodão show. Na versão do cinema, os dois resolvem ir sozinhos na última jornada. No Xingu, eles são atacados por nativos e fogem, mas aí são parados por uma segunda tribo. Os indígenas falam que os espíritos dos ingleses não pertencem totalmente ao seu próprio mundo e por isso vão ajudar os dois a encontrar o seu lugar de direito. Rola uma cerimônia, eles dão umas droguinhas entorpecentes para eles beberem, e aí eles desmaiam, desfalecem e são carregados pelos nativos para fora da tribo, sabe-se lá para onde. Corta, e anos depois, a esposa do Fawcett, a Nina, está na RGS contando que ouviu de um brasileiro que o Percy e o Jack ainda estão vivos e encontraram a cidade de Z. A Society diz que não quer saber de papo, porque já mandou mais de 100 pessoas para procurar o Fawcett e não é a viúva que vai mudar as coisas. O chefão da RGS aconselha a Nina a aceitar a morte do marido, mas ela também é danada e não desiste dos seus objetivos. Ela fala que não pode crer que aquilo tudo que aconteceu com a família dela não serviu para nada. Então ela mostra para o chefe a bússola que o Fawcett tinha prometido mandar quando encontrasse a cidade perdida. E aí, quando a Nina sai do prédio, rola um jogo de câmera que mostra o reflexo dela no espelho, onde, em vez dela sair por uma rua de Londres, ela está entrando na selva amazônica. Fim, sobe os créditos, com direito àquelas letrinhas explicando que os Fawcett nunca foram encontrados. A Cidade Perdida de Z é a história clássica de quem segue seus objetivos, custe o que custar. A família Fawcett, pai e filho, no fim do filme até a esposa, quanto mais as coisas iam ficando difíceis, mais eles se sentiam motivados a seguir em frente. Era um sinal, uma prova dos deuses que mereciam um sacrifício, um presente em forma de fé, o objetivo final acima de tudo. Mas a Cidade de Z também é uma história sobre perseguir os seus objetivos, apesar de tudo e todos, pela coisa que convenceu o Fawcett a arriscar a vida para início de conversa. O tal do manuscrito 512. Ele é hoje considerado por muitos especialistas brasileiros a maior fábula arqueológica nacional. Tudo indica que o documento não foi escrito nos anos 1700 e parece ser só uma história inventada, no máximo um ajuntamento de folclores. Desde aquela época, muita gente já não botava fé na existência de uma cidade perdida,
Mas mesmo assim, autoridades e acadêmicos no meio dos anos 1800 em diante começaram a levar aqueles pedaços de papel muito a sério, a ponto de convencer um oficial do exército britânico a encontrar neles o sentido da sua vida, sua grande missão e obra. Porque, é assim, o manuscrito 512 foi descoberto em 1839, ou seja, só 17 anos depois da independência do Brasil, mais do que isso, só um ano depois da fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a nossa versão da Royal Geographic Society. Enquanto o resto da América Latina tinha descoberto poucas décadas antes pirâmides perdidas no México e no Peru, o Brasil não tinha nada, tinha só uns índios andando pelado por aí. E para o brasileiro rico, estudado com ambições globais, isso não podia não. O Instituto Histórico e Geográfico tinha uma missão, gerar uma identidade nacional, uma mitologia, achar nossas raízes, nossa glória própria longe do papai Portugal. Por isso, encontrar uma avançada cidade escondida em uma montanha de cristal era tudo que o país precisava naquele momento. Lendas locais era o que mais tinha na época, de Lagoas de Ouro até uma cidade de esmeralda escondida no fundo de um lago. Fora que todas essas lendas atraíam a atenção dos países ricos, que mandavam especialistas para analisar a história, que aí faziam o quê? Traziam dinheiro, mas também colocavam o Brasil no mapa da ciência. E, para completar, expedições geográficas faziam o quê? Trazem dinheiro para um monte de cidade que até então estava ignorada. Aí, se tem ou não uma montanha de cristal no meio da chapada, aí, mero detalhe, né? Uma das perguntas mais antigas da teologia deve ser a seguinte: se Deus é infinitamente bom, sabe tudo e consegue fazer tudo, por que é que coisas ruins acontecem? Inclusive os desastres naturais, que não são culpa de ninguém. Foi ele que criou aquela tempestade? Não dava para ter evitado? Enquanto alguém não for lá perguntar diretamente para o Pai, a gente só pode ficar aqui filosofando. Tem gente que diz que é o diabo, o cramulhão, tinhoso, atentando a gente. Mas então isso quer dizer que Deus não tem poder suficiente para impedir? E digo mais, se Deus criou tudo, ele também não criou o capeta? E assim a gente vai filosofando, de preferência no boteco. É por questões como essa que acidentes ou desastres muitas vezes abalam a fé das pessoas. Mas o que normalmente a gente vê por aí é o pessoal se agarrar mais ainda. Não, Deus quis assim, foi para o melhor, ele tem um plano. Ou como escreveu em 1710 o filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, o famoso Godofredo Guilherme, Deus imaginou infinitos universos e decidiu criar esse aqui. Portanto, esse é o melhor de todos os mundos possíveis, frase que está no seu tratado chamado Teodiceia, que em grego quer dizer alguma coisa tipo força divina, justiça de Deus, vingança de Deus, e a partir daí, Teodiceia virou o nome usado para falar de quando alguém vê sinais de que não devia acreditar em alguma coisa, mas acaba acontecendo o contrário, a pessoa passa a ter ainda mais fé. 3 séculos depois do Godofredo Guilherme, o americano Chris Case pegou essa ideia de Teodiceia e inventou um outro nome, Metodiceia, onde, em vez da fé em Deus, é a fé inabalável na meta. Não é a empresa do Marquito Zuckerberg, não. O objetivo, o sonho grande, a montanha impossível de ser escalada, que só aqueles que nunca desistem vão conseguir. O Chris Case estava passeando pelo Himalaia em maio de 1996, quando aconteceu um dos maiores desastres da história do Monte Everest. Uma nevasca no meio da tarde matou 8 montanhistas que depois de muitos contratempos tinham conseguido chegar ao topo do mundo e já estavam na descida. Porque, todo mundo fala em escalar a montanha, chegar lá, mas esquece que depois tem que descer, né? O desastre gerou artigos, livros, outros livros refutando as acusações dos primeiros livros, filmes adaptados dos livros. Muita coisa deu errado naquele dia e parte do problema, inclusive, é que 33 pessoas estavam tentando chegar ao pico
nem todos coordenados entre si. E, afinal de contas, acidentes acontecem. Aquele acontecimento abalou o Case, que estudou o que tinha acontecido, entrevistou pessoas, leu diários de montanhistas e transformou as suas conclusões na teoria da Metodicéia. Ele defende que não era para aqueles alpinistas terem subido, porque sinais não faltavam. Alguns alpinistas, inclusive, viram os tais sinais, desceram antes de chegar no topo e sobreviveram, mesmo com ferimentos sérios e parte do corpo congeladas. Mas o que o Case descobriu foi que quanto mais as coisas pioravam na montanha, mais determinação o pessoal tinha. Vai desistir agora? Vai pedir para sair? Você consegue, você é capaz, é o seu destino. Nem sempre, né? Por conta do frio e da pouca quantidade de oxigênio, alguns dos corpos estão lá até hoje, como lembrete de que perseguiu seus objetivos com garra e perseverança não garante nada. E no fim, para que aquelas pessoas estavam subindo? Em 1923, ainda 30 anos antes de alguém conseguir chegar ao topo e voltar com vida, um jornalista perguntou ao montanhista inglês George Mallory por que alguém ia querer escalar aquela montanha impossível. A resposta dele, porque ela está lá. Ou, como falou o jornalista alemã baseado no Nepal Billy Birling, o maior desafio não é escalar o Everest, é não contar para ninguém que você escalou o Everest. E, assim, não é nem pela famosa adrenalina. A escalada é descrita pelos veteranos como entediante. Muito do tempo é gasto esperando outras pessoas passarem, cordas serem presas, o tempo melhorar, sem falar nos anos de preparação. Na nossa cabeça parece uma aventura incrível, mas no dia a dia é só carregar peso no escuro e no frio. Muito frio. Alguns estudiosos da psicologia defendem que as pessoas escalam o Everest para sentirem que têm algum controle sobre as suas vidas, que têm agência, sentir que decidem o seu futuro, o seu destino. São homens e mulheres altamente motivados que acreditaram que acreditar é a parte mais importante para se atingir os seus objetivos. Mas, assim, realmente só chega ao topo quem não desiste no meio do caminho, né? Agora, só, não me entenda mal, quer escalar o Everest, vai lá. Eu não quero ver amanhã o pessoal me cancelando por aí, falando que esse bônus de internet é pra zoar montanhista. Jamais, só não é pra mim. Até porque, eu tenho os meus próprios Everest aqui. Não é por isso, é porque quando o Chris Case lançou o conceito de Metodicéia, ele não estava pensando em turismo de aventura. Hoje ele é chefe do departamento de gestão na Escola de Negócios da Universidade George Washington. A Metodicéia é um problema real nas empresas, no trabalho. É uma obrigação não só da empresa, mas de cada pessoa, cada colaborador. Gente, como eu tenho ranço dessa palavra, mas enfim. Cada pessoa precisa sonhar alto, grande e até o fim nesse sonho. O próprio Chris Case conta que em várias empresas onde ele vai palestrar sobre a teoria da Metodicéia, de vez em quando aparece um gerente que chama ele no canto querendo saber como é que faz para os funcionários fazerem exatamente que nem os montanhistas do Everest, seguir em frente apesar de tudo, todo mundo junto atrás do sonho grande. Esse aí, não entendeu nada, mas beleza. Sonho grande, aliás, foi o tema de uma das conferências de venda do Facebook, quando eu trabalhei lá. Na abertura, o novo vice-presidente-geral apresentou em inglês o seu plano de trabalho e lançou o lema em forma de sigla, BHAG, BHAG, Big, Hairy, Audacious Goals. Objetivos audaciosos, grandes e cabeludos. Cada pessoa ali naquele salão tinha que pensar no seu BHAG particular, mas todos apontando para o BHAG coletivo, que era virar a maior empresa de mídia da América Latina. Eu nem lembro qual era o prazo desse objetivo, mas tudo bem, porque o tal vice-presidente nem trabalha mais lá. Só ficou o trimelique de todos os meus colegas da época quando alguém fala BHAG. Então, eu deixo aqui meu pedido de desculpas para o pessoal que estiver ouvindo. Mas assim, não foi o agora ex-VP quem inventou essa de BHAG, não. Ele só estava pregando uma ideia inventada pelo escritor e ex-funcionário da McKinsey, Jim Collins, e pelo professor de Business da Universidade de Stanford, Jerry Porras. É o nome dele, gente.
O BHAG está lá no livro Feitas para Durar, de 1994. Nesse livro, os autores descrevem as 9 características em comum das empresas mais bem-sucedidas do mundo. O BHAG é o capítulo 5, mas também tem nunca achar que as coisas estão boas o suficiente, criar gerente dentro de casa em vez de contratar gente de fora, construir relógios em vez de dizer que horas são, que eu imagino que deve ser tipo o famoso não dar o peixe, ensinar a pescar. E no capítulo 6, olha isso, não estou inventando, que a empresa precisa ter uma cultura parecida com a de um culto religioso. Como os dois chegaram nessa lista de 9 itens? Eles contam que o livro saiu de entrevistas com CEOs de empresas apontadas como visionárias e que essas eram as 9 características comuns entre essas empresas. Mas assim, apontadas visionárias por quem? Ué, pelos 2 autores. Sacou onde está o problema? Eles não foram ver se as outras empresas que não eram visionárias nunca estavam satisfeitas, eram culto e nem se tinham objetivos grandes e cabeludos. Fora que escolheram quais características ignorar e não dizer que eram necessárias para serem visionárias, não botar na lista. Por exemplo, sei lá, me chamou a atenção aqui, hein? Das 18 empresas usadas como exemplo no livro, só uma, a Sony, não é americana. Mas o capítulo 1, olha só, não é nascer nos Estados Unidos. É a história lá de construir relógio. Porque é sempre assim. A gente só escuta as histórias de quem chegou lá. Foi até o fim e voltou para contar. Quem fica pelo caminho nunca é entrevistado, O perdedor da história. Os tais dos fracos. Se você perguntar a qualquer pessoa bem-sucedida no mundo, ela vai confirmar: eu não desisti, eu tinha um objetivo de vida e fui atrás, não desista do seu. Que é meio óbvio, Eu não vou entrevistar quem desistiu para saber como foi atingir o objetivo, Pois é. E assim, se pelo menos atingir estas metas valesse a pena, mas o Chris Case encomendou uma pesquisa com adultos americanos e os resultados foram os seguintes. 41% das pessoas contaram que atingir objetivos na vida não deixou elas mais felizes. 18% disseram que as suas metas destruíram algum relacionamento importante, tipo amizade ou até casamento. E, para fechar, 36% disseram que quanto mais metas elas pegavam, mais se sentiam estressadas. E olha que 52% de quem foi entrevistado disse que uma das suas metas era ter menos estresse na vida. Se a gente está falando de ter bons objetivos, saudáveis, que não colocam a gente em roubadas, bom, nesse momento Alura, então, eu vou ter que indicar o curso Hábitos da Produtividade às Metas Pessoais, que vai mostrar que o segredo não está nos objetivos que a gente coloca, mas sim nos hábitos que desenvolve, que usa todo dia não só para chegar nos tais objetivos, mas também ir ajustando. Não ficar aí o que? Lelé na metodiceia só atrás de bater meta. No curso você vai começar aprendendo a definir objetivos de um jeito mais inteligente e daí partir para as técnicas, as ferramentas mentais para conseguir chegar neles. O curso fala de loop do hábito, do método SMART, de hábitos-chave e do meu método preferido, que eu uso já tem aí quase 20 anos, que é o GTD, Getting Things Done. Então pega o link mágico, aproveita enquanto o desconto ainda é de 15%, tempo limitado. Vai no boanoiteinternet.com.br/meta, alô Zuquita. Link na descrição do episódio, você já sabe. Vai lá, conhece mais sobre o curso e também dá uma olhada na formação de produtividade da Alura, com vários outros cursos que nem esse aqui. boanoiteinternet.com.br/meta, 15% de desconto na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Um dia, mais ou menos 10 anos atrás, eu fiz um projeto com um anunciante grande, gigante, multinacional. Era a época onde ainda se media muito a quantidade de fãs que a página da marca tinha no Facebook. Aqueles posts, obrigado aos nossos 100 mil fãs. Então, o marketing dessa empresa gigante
entendeu que para aumentar as vendas do produto lá na prateleira do supermercado, eles precisavam que muita gente engajasse com os posts. O famoso curtiu, compartilha. Até aí tudo bem, o raciocínio está certo. Então eles criaram a seguinte meta: aumentar a quantidade de pessoas que engajassem com a marca pelo menos uma vez por mês. Beleza. Até que um dia, um cara que cuidava da mídia paga dessa empresa, cuidava de como gastar o dinheiro promovendo os posts, veio todo feliz conversar comigo, com meu chefe na época. Ele mostrou lá uma traquitana tecnológica que fazia mais ou menos o seguinte: todo início de mês ele começava a mostrar os posts da marca para muita gente, praticamente o país todo. É claro que isso ia custar caro e nem essa marca gigante tinha tanto dinheiro assim. Mas é aí que vinha a sacada dele. Se uma pessoa engajasse com algum post, ela era automaticamente retirada da campanha e só voltava mês que vem. Porque o objetivo tinha sido cumprido, uma pessoa a mais interagindo com a marca, então para que continuar gastando dinheiro com aquela pessoa? O mês ia passando e a cada nova pessoa interagindo, menos dinheiro ia sendo gasto. E no fim deu super certo, a quantidade de pessoas que engajavam todo mês só subia, gastando menos dinheiro do que antes. Então, genial, promove esse cara aí. Só que não, Porque o objetivo de verdade da empresa não era aumentar o engajamento, era vender mais. E um dos princípios básicos do marketing fala que não adianta mostrar uma mensagem publicitária só uma vez. Resultado precisa de frequência, de repetição. E aí eles tinham conseguido o mais difícil, que era achar uma pessoa que tinha topado interagir com a marca, para aí virar e falar: aí beleza, não vou mais falar com você não, hein? Até mês que vem. A meta estava sendo batida, mas as vendas não iam subir. A gente ficou absurdado com aquilo, explicou o que estava acontecendo, falou com o anunciante e um tempo depois eles baniram aquele tipo de meta. Agora, todo mundo nessa história era super bem intencionado. Eles só escolheram as metas erradas. O objetivo final é vender mais, só que vender mais não é uma ação que se toma. Bom, galera, vocês me dão licença aqui que eu vou ali vender mais. Se você me dá um objetivo, ele passa a ser tudo com que eu me importo. É aí que a meta Odisseia se cria, porque eu passo a olhar só o ponteiro que diz se eu estou chegando mais perto da meta. Tipo aquela cena clássica do primeiro Tropa de Elite, onde a meta era baixar o número de homicídios na área do batalhão da PM. Então eles vão lá e começam a fazer o quê? A desovar os corpos no bairro vizinho. Problema resolvido, homicídios em queda. Só que, é claro, o outro batalhão teve a mesma ideia. Mas, veja bem, outro alerta, não é para você achar que esse episódio está mandando ignorar metas. Faz aí do jeito que você quiser. Metas são importantes, no mínimo, dizem pra gente todo dia de manhã. Para onde ir, o que colocar na listinha de tarefas. O perigo é quando o objetivo passa a ser cumprir o objetivo e mais nada. E a gente se agarra àquilo como se a felicidade e a glória estivesse no topo do Everest ou no fim do trimestre. O que os executivos bem-sucedidos, não só nos resultados de negócio, mas também na saúde, fazem é entender que as metas são só ferramentas, não um Deus que precisa ser idolatrado. A meta é chegar no topo do Everest ou é ter, uma experiência única na vida para tentar mudar a maneira como a gente vê as coisas? E aí, se a resposta for essa, me responde outra coisa. Chegar a 88 metros do pico e voltar é tão ruim assim? Porque foi isso que os montanhistas que sobreviveram em 1996 fizeram. Faltando 88 metros, eles viram que era arriscado demais continuar e voltaram. Não conta? Bom, para deixar bem claro, a resposta é que não conta, tá? O nome dessas pessoas não está na grande lista daqueles que conseguiram escalar o Everest. Não existe uma lista de pessoas que chegaram 1% perto do cume, mas não foram até o fim. Na narrativa atual da sociedade, essas pessoas fracassaram. Subiram 8.760 metros e voltaram. Loser! Pode ser, mas voltaram para contar a história. Alguns literalmente, como o jornalista americano Jon Krakauer, que estava lá para escrever uma reportagem para uma revista, voltou, viu várias pessoas da sua expedição morrerem e acabou lançando best-seller no ar rarefeito, contando o que aconteceu naqueles dias.
O livro termina, inclusive, com ele contando sobre como nunca parou de pensar nas vidas que ele podia ter salvo, a ponto de, em uma conversa telefônica com a viúva do líder da expedição, ele contar que ela passou mais tempo consolando ele do que o contrário. É bem doido pensar que a minha analogia preferida para desafio sempre foi a da montanha. Na aula que eu dou para empresas sobre como montar apresentações que contam boas histórias, beijo, me liga, me contrata, eu falo que história é conflito, mesmo quando é um relatório de vendas. E a ilustração do slide é uma pessoa com uma roupa de montanhista e uma grande montanha ali ao longe. Por outro lado, a última vez que eu pedi demissão, nos últimos dias de 2020, o ano que nunca acabou, a minha explicação foi: eu vi a montanha que tem para subir, imagino até que a vista lá em cima é incrível, mas eu decidi que eu não quero subir não. Objetivos são ótimos, são eles que me fazem estar aqui quebrando a cabeça para fechar o roteiro de mais um episódio, fechar bem, de um jeito que eu goste, que você goste. Mesmo assim, esse ano eu entendi que não dava para fazer um ensaio nesse formato aqui toda semana, e assim nasceram as entrevistas do Boa Noite Internet, 3 vezes por mês, que, pelo que dizem os números e as reações nas social redes, estão sendo um sucesso, porque não tem só uma montanha no mundo. Na real, a coisa sábia a se fazer é entender qual delas subir e também quando reavaliar o roteiro, mudar a rota ou até deixar para lá e só voltar para casa. Um amigo meu gostava de falar assim: como já dizia aquele filósofo, no fim tudo vai dar certo, porque se não deu certo é porque a gente ainda não chegou no fim. Ele falava isso rindo, em tom de brincadeira, mas é uma boa maneira de ver as coisas. Não tem essa de fim. Todo passo é só o próximo passo. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. Tudo bem, internet. Mais uma semana. Isso aqui deu trabalho, hein? Isso aqui. Mas eu gosto. É isso aí, estamos aqui para isso. É que esse foi mais um daqueles episódios que eu achei que sabia como ia terminar, mas quando eu escrevi foi o quê? Pois é, fui mudando o objetivo. É isso aí. Se você gostou do que ouviu aqui, então não esquece de passar adiante, mandar aí pro zap da galera do trabalho, pro pessoal que acabou de fechar o quarter, né? O famoso Q3, bateu meta, não bateu meta. Então manda lá porque tá todo mundo junto nessa. E se você acha que o Boa Noite Internet ocupa um lugar importante, quentinho na sua vida, me faz o favor, faz um carinho. Vai lá no boanoiteinternet.com.br/assine para ver como você pode demonstrar o seu apreço pelo trabalho aqui, virando o usuário topzera, showmaster incrível, e aí ganhar acesso ao mundo de vantagens do Boa Noite Internet, com newsletter exclusiva, Boa Noite Internet secreto com conteúdo mais exclusivo, mordomias no nosso Discord, é muita vantagem. Vai lá ver, é super fácil assim, boanoiteinternet.com.br/assine. É isso por hoje, né? Chegamos ao objetivo da semana, mais o que uma montanha escalada. Domingo que vem, aqui, 20 horas, eu vou conversar com uma amiga que eu não via desde antes da pandemia, uma vida inteira atrás. A gente se vê lá. O Boa Noite Internet é um podcast Tampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. E a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana. Tampere.